Olá, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos. Sim, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos fragmentar os aspectos populacionais da região Centro-Oeste. Lembrando e relembrando que vocês executaram os exercícios já lá no Classroom. Quem não terminou os exercícios, faça o favor, vamos providenciar, porque depois tem aquele acúmulo de atividade e vocês não vão dar conta lá no final do bimestre, tá bom? Então, dentro da disciplina de Geografia está bem prático, fácil, o professor grava vídeos curtos, tá? Referente ao conteúdo, e dá sim para vocês executarem os exercícios durante o período de aula, tá bom? E hoje, os aspectos populacionais da região Centro-Oeste fala um pouquinho do termo população. Lembrando, lá na região Centro-Oeste, que a população é absoluta da região, tá? E é a menor entre as demais regiões, Sul, Sudeste, o Norte e o Nordeste. Então, a região Centro-Oeste é, sim, a que possui a menor população entre todas as outras regiões, ok? Lembrando que a distribuição populacional ao longo desta região é irregular. Ela acontece de forma, basicamente ali, sem agregação urbana, tá? Igual voltado aqui à região sudeste, onde a grande concentração, dentro de uma região pequena, uma grande concentração populosa, acontece através de um grande desenvolvimento econômico, onde que tem, basicamente, um aglomerado ali de multinacionais, empresas que voltam ao mercado e facilita também o crescimento urbano em torno destas cidades, diferente da região Centro-Oeste, tá? Que lá possui uma vasta área de vegetação, principalmente de cerrado, né? Aonde as grandes áreas, principalmente as áreas de planície, as áreas de cerrado, onde existe aquela vegetação de gramínea, favorece ao desenvolvimento agropecuário e pecuário do Brasil. Então, é completamente diferente das outras regiões, tá? Diferente da região norte do Brasil, onde o florestamento, o bioma da mata amazônica não permite, né, grandes cidades em torno da nossa fauna e flora, né, da vegetação. E também na região Centro-Oeste são áreas de grandes terrenos, né, de grandes formações de relevo, principalmente planaltos, que são planícies altas, que foram ali basicamente modificadas através de 30 a 45 anos, um clima que foi gerado um bioma, que é o cerrado, tá? Também tem parte do bioma voltado à caatinga, que pega um pouco também da região norte, do nordeste do Brasil, e um pouquinho do norte com o bioma amazônico. Acontece aquela transição da grande umidificação do Centro-Oeste. Mas isso cabe lá naquela aula que falamos referente a clima e vegetação. Hoje estamos falando da população, tá? Então, é a área, como o professor falou, é o menor índice de crescimento populacional. Está voltado à região Centro-Oeste. Por quê? Tem sim um crescimento populacional a longo prazo, pelo desenvolvimento da agropecuária e da pecuária extensiva, tá bom? Que é aquela pecuária em grande relevo. Também pelo desmatamento, que acaba agregando pequenos centros urbanos, facilitando ao crescimento da população. Onde você desmata, cria-se uma comunidade, aquela comunidade vai se desenvolver financeiramente, trazendo pessoas para morar naquela região e gerando a taxa de natalidade, fecundidade e também mortalidade, ok? Na próxima apostila, provavelmente, vai cair os termos referente à taxa de mortalidade, fecundidade e a taxa de nascimento. Mas não vai entrar em critério na nossa aula, porque não se trata de como funciona a demografia da área, sim como que ela cresce, tá? Então é diferente. Então podemos afirmar que a região menos populosa do Brasil, com aproximadamente 16 milhões de habitantes, é sim a região Centro-Oeste.
tem uma densidade demográfica muito baixa. O que é uma densidade demográfica? Galerinha, é aquele crescimento populacional que acontece através de uma taxa de natalidade, fecundidade, e o que vai controlar este crescimento é a taxa de mortalidade. Tá? Então, se nasce, cresce e também morre. Então, acontece essa transição e este cálculo que vai dar definição desses 10 habitantes por quilômetros quadrados. Tá? Então, como o professor falou, existe aproximadamente 16 milhões de habitantes. 10 habitantes por quilômetros quadrados. É bem diferente da região sul do Brasil, sudeste e boa parte do nordeste também. Tá bom? O aumento populacional aconteceu a partir de 1960, né? Com enriquecimento principalmente em virtude, igual o professor falou, da agricultura e da pecuária, porque precisa-se de necessidade, né? Tem uma grande necessidade, desculpa galerinha, da mão de obra do setor terciário, que é o setor terciário, é a produção, é a colheita, é onde o homem, na verdade, vai à roça, utiliza do serviço braçal. Então, esse serviço terciário está crescendo dentro da região. E isso acaba trazendo pessoas do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul do Brasil, em busca de uma melhoria de uma qualidade de vida, consegue aquele emprego, aonde você traz a sua família, e ali começa a ter aquela taxa de crescimento populacional. As pessoas se casam, moram em pequenas zonas urbanas que futuramente vai desenvolver uma grande comunidade, gerando uma grande população, tá bom? Isso está acontecendo a longo prazo e aconteceu a partir de 1960 com o crescimento da pecuária na região, a pecuária e a agricultura, tá bom? Certo, galerinha? Também temos aí grandes construções de estradas de ferro que liga o Nordeste brasileiro, ligando a cidade de Bauru, São Paulo, Corumbá, Mato Grosso, lá no nosso Pantanal. Então existe essa transição de Corumbá até São Paulo e de São Paulo ligando ao Nordeste. Então essa ligação dessas vias férreas, tá, transitam grandes recursos gerados lá na região Centro-Oeste. Tá? Vai escoando toda essa produção, principalmente da área agrícola, apicultura, que é apicultura voltada a frutas ali também, o cacau, também a carne, né? Quando falamos em carne, falamos em, como o professor falou naquela explicação, temos a bovina, a suína, as aves, né? Principalmente o Chester, que é aquele frango que consumimos diariamente, né? Tá toda hora na prateleira do mercado. É aquele frango aonde que ele tem o maturamento em pequena escala. O que é maturamento é o crescimento e o abate em pequena escala. Então essa ave, na verdade, ela acaba se desenvolvendo muito rápido para a grande produção. E também tem o escoamento através das rodovias aí para as outras regiões. E grande parte vai sim, galerinha, ser escoado aos portos, principalmente o porto de Paranaguá, lá no Paraná, e também aqui em Santos, em São Paulo. Então, existe toda essa transição que eu vou estar deixando para vocês darem uma lida. Também o desmatamento, principalmente lá do Cerrado, vocês estão acompanhando, né, pelos jornais, as grandes queimadas que estão acontecendo. Também a agressão ao habitat dos indígenas, que acaba acontecendo devido aos conflitos dos grandes produtores que demarcam o território, ali acabam tirando os indígenas da região, envolvendo aí uma grande guerra voltada à economia. Então, acaba sim tirando aqueles indígenas, aquelas tribos, né, e acaba fragmentando a população mais ainda. Tá? Hoje temos em torno de 950 mil índios espalhados pelo Brasil, uma população muito pequena, onde existem várias tribos indígenas com vários dialetos, com vários costumes, aonde estão sofrendo agressões devido ao desmatamento em torno
dos hectares ali para a produção agrícola e bovina. Certo, galerinha? E o cerrado, que está pegando fogo devido a alta amplitude, a alta temperatura, que acontece também na região centro-oeste, acontece através do desmatamento. Lembra que o professor explicou em clima e vegetação, aonde o homem acaba defasando ali a nossa floresta, retirando recursos naturais, vegetais e minerais, acaba interferindo no clima e aumentando também o desmatamento com queimadas, tá? Então existe um ciclo da água, o ciclo de evaporação que vai condensar essas pequenas partículas e vai ser remanejada através dos ventos, as correntes de alta e baixa pressão para a região centro-oeste. Não acaba umidificando, caindo em forma de precipitação, aumentando o período de queimadas, tá bom? Falamos também dos povoamentos do centro-oeste, principalmente essa grande crescência da região centro-oeste se deve aos bandeirantes, que desbravaram da região sudeste para a região sul do Brasil e também centro-oeste, fragmentando ali boa parte da população. E lá em 1960, pequenos agricultores provenientes principalmente ali do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo começaram a aderir terras, dando início à agricultura, que rapidamente passou a ter prioridade a soja, tá? Seguida pelo algodão, frentes pioneiras que estimularam o surgimento de novas fronteiras agrícolas no Brasil. Então, hoje sim, o Brasil é o maior produtor de soja do planeta, é o segundo em algodão, segundo informações do IBGE, não é o professor que está afirmando, sim, um site que visa esse tipo de indicadores, tá, de informação, fala que sim, esta região fronteiriça, principalmente o Brasil, que está voltado ao centro-oeste ali, com o Paraguai e a Bolívia, né? Então ele acaba escoando também um crescimento populacional voltado a essas fronteiras, tá bom? Então, boa parte deste crescimento da população se deve a 1960 ali, quando os pequenos agricultores saíram do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui do interior de São Paulo, e investiram em desmatamento, óbvio, porque era uma vegetação, né, basicamente do cerrado, que é predominante o cerrado na região centro-oeste, e devastaram as florestas típicas do Pantanal. O que aconteceu? 20%. Hoje só tem somente 20% de toda a vegetação nativa, que é a vegetação intocada pelo homem. Então 80% de todo o nosso cerrado já foi sim modificado pelo homem através do desmatamento, da contaminação trazida através dos poluentes, tá? Principalmente através das grandes queimadas ocasionadas aí pelo homem, e acabaram afetando todos os aspectos climáticos daquela região e também favorecendo ao crescimento populacional. Como que acontece, professor, esse crescimento populacional? Sim, meu querido, acontece. Acontece através da chegada do desenvolvimento econômico vindo de pessoas que investiram na região. Essas pessoas saíram do Paraná, Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, São Paulo, no Brasil inteiro, para investir num terreno onde tinha uma grande produção de soja, seguido do algodão, e mais para frente, aí para 1980 até 2000 recentemente, a pecuária extensiva e também a agricultura. Quando falamos em soja e algodão, falamos da agricultura, tá, galerinha? Mas a pecuária extensiva, hoje, ela demanda boa parte do território desmatado, tá? Então, para se fazer uma área de pasto para os gados, para o abatedouro, não depende de árvores, não depende de uma vegetação específica, simplesmente uma área de gramínea que já tem no cerrado para a pastagem, tá bom? Também vamos falar um pouquinho aqui disso acontece, tá, galerinha? Porque temos um país onde as leis ambientais não são favoráveis ao desmatamento também, as leis de progressão urbana também, tá?
O que é uma progressão urbana? É quando as pessoas invadem um loteamento, uma área de preservação e constroem pequenas moradias. Isso vai ocasionando uma pequena comunidade e isso sim vai gerar transtornos ambientais, principalmente contaminações de rios e lagos, grandes rios caudalosos da região centro-oeste. E vai impactar em ruas, né, em pequenos garimpos, tá, que são retiradas de minérios da região. Então, basicamente, tem uma grande interferência também humana para o crescimento populacional devido à busca financeira. Afastar os membros do Congresso Nacional, principalmente o próprio chefe do Poder Executivo, o presidente, né, dos centros mais populosos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso foi elaborado pelo nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, onde este presidente criou lá no Planalto Central a área de crescimento, a expansão da área política do Brasil. Então, hoje, o nosso Congresso Nacional, Brasília, nossa capital chamada Brasília, que está dentro do Distrito Federal, é basicamente próximo ao centro do Brasil, aonde o nosso presidente Juscelino Kubitschek, junto com o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, elaboraram um projeto de crescimento populacional e político, voltando a dentro da nossa, do nosso Brasil, tá? Então, esse crescimento populacional também se deve a um movimento político que aconteceu com a construção de Brasília dentro do estado de Goiás, ok? Então, isso aí é facinho, tá bem de boa. Tenho certeza que vocês, meus queridos e maravilhosos alunos, vão fazer tranquilos referente aos aspectos populacionais. São somente 3 questões. A aula de hoje será somente essas 3 questões. Amanhã, sexta-feira, vamos falar um pouquinho dos aspectos econômicos e agrícolas da região. Tá? Mas hoje é simplesmente a página 109 da apostila número 6 do Sistema Etapa, a região Centro-Oeste. Ok? Agradeço a presença de todos, meus queridos. Dúvidas? Podem me chamar a qualquer momento no Classroom, também no WhatsApp. Se for preciso, a gente faz uma reunião no Meet para sanar as dúvidas e bater um papo referente à nossa apostila. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e até amanhã.